Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Mikael, esse é o Sobre o Escrito e hoje a gente vai falar sobre O Gigante Enterrado de Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro foi o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 2017. Eu não tinha conhecido nada sobre esse autor, que nasceu no Japão e foi aos 6 anos de idade morar na Inglaterra. Ele cresceu lá, então ele cresceu com a influência das duas culturas. Esse foi o primeiro livro que eu li dele, foi conhecer mais sobre o trabalho mesmo dele por causa das repercussões, do Prêmio Nobel de Literatura, que a Academia Sueca deu para o Kazuo esse prêmio por causa da grande carga emocional presente nos livros dele, que eu já consegui sentir aqui em O Gigante Enterrado. Esse livro ele foi lançado em 2015 e o último que ele havia lançado, um último romance, foi em 2005. Então 10 anos ele ficou sem escrever e lançou esse aqui, O Gigante Enterrado, que tem uma vibe mais pela fantasia. As pessoas que já têm acompanhado um pouco o meu gosto literário aqui no canal, já me conhecem um pouco mais, disseram que eu comecei por um que não é tão indicado assim, que talvez Os Resíduos do Dia e o Não Me Abandone Jamais fosse melhor para eu conhecer mesmo a essência do Kazuo Ishiguro, que aqui, como eu falei, ele vai para uma vibe mais fantasia, enfim, então fica um pouco diferente, Mas ainda vou ler os outros livros também. Bom, então uma breve resenha para você que está assistindo esse vídeo e quer saber o que se passa em O Gigante Enterrado de Kazuo Ishiguro. Aqui a gente tem uma história que se passa mais ou menos na Grã-Bretanha do século 5 e 6. É uma época pós-Rei Arthur, porque Rei Arthur é da ficção, mas o Kazuo traz aqui para essa história. Então é uma época medieval ainda, com reis e com cavaleiros, enfim, e já uma época que passou as grandes guerras e batalhas entre os bretões e os saxões. Aqui a gente tem o casal Axel e Beatrice. Eles não conseguem, eles já estão numa idade mais já idosa e eles querem reencontrar o filho. E eles saem em busca do filho, só que tem uma coisa que eles não se recordam do filho. Muita gente, nessa época que eles estão vivendo aqui, e eles começam a reparar, não se lembram de coisas que se passaram há uma hora atrás. Parece que tem uma praga entre as pessoas ali daquela região, que elas vão esquecendo coisas muito importantes, coisas muito antigas, coisas muito recentes também que estavam ali. Então, sempre tem uma coisa nova surgindo que vai tomando a atenção das pessoas. Mas a Beatrice e o Axel, isso não fica claro no livro, mas eu imagino que quanto mais as pessoas vão ficando idosas, elas vão conseguindo se recordar mais, eles têm esse ímpeto assim de que tem um filho esperando por eles em uma ilha e eles resolvem sair atrás. Mas como você vai atrás de um filho que você nem sequer sabe se existe mesmo, que você não se lembra nem do nome, nem da feição, nem de nada, E você já está numa idade mais avançada. E eles vão mesmo assim seguindo um sentimento que está dentro deles muito forte e eles vão atrás desse filho. Nessas andanças, eles acabam encontrando algumas pessoas, Eles acabam encontrando o Sir Gawain, que ele foi um ex-cavaleiro, fiel ali, íntimo do rei Arthur. Eles vão encontrar também 2 saxões, que é o menino Edwin, que ele foi mordido por um ogro, e aí as pessoas queriam matar ele, porque ele ia acabar se transformando também num ogro, alguma coisa assim, mas ele foi salvo. E tem também o Winston. O Winston, ele é um guerreiro saxão, mas ele cresceu e foi ensinado numa área de bretões. Então ele tem um pouco a mistura assim dessas duas culturas, que eu acabei identificando assim como se fosse um alter ego, alguma coisa assim também do próprio Kazuo, que teve sempre nessa diferença tão grande, entre Oriente e Ocidente. Ele cresceu sobre essas duas influências. Bom, esses personagens eles vão se encontrando e eles vão fazendo uma viagem junto, assim, cada um com seu propósito, mas tem uma grande parte que eles ficam juntos, assim, para cada um, como eu falei, com o seu destino, cada um com uma coisa, mas eles acabam descobrindo que essa questão do esquecimento da população ali pode ter alguma coisa a ver com a existência de uma dragoa, que é a Carrick. Então é assim, pra mim foi um pouco estranho, porque não é um tipo de literatura que eu gosto, que eu estou muito acostumado com essa coisa da fantasia, de ver as pessoas falando de uma dragoa e realmente essa dragoa existir, de ogro e ser realmente um ogro, enfim. Mas eu acostumei
bem rapidinho. Algumas ressonâncias pessoais dessa leitura aqui do Gigante Enterrado. Bom, foi um dos primeiros livros que eu li durante as férias, então ficou uma sensação toda hora que eu olho para ele, para essa capa, essa edição tão linda assim, eu tenho uma sensação boa, que foi a que eu senti durante as férias, né? Então eu passava o dia inteiro lendo, enfim, foi uma delícia. Já ficou essa grande, né, ligação minha afetiva com esse livro aqui. Outra coisa que eu adoro, narrativas de personagens alheios, estranhos, que se encontram e vão junto, como acontece aqui nesse livro. Isso em filme, isso em livro, eu tenho sincera paixão por esse tipo de coisa que acontece nas narrativas, sabe? Eu gosto dessas coisas que você vai encontrando as pessoas e vai acumulando ali a vivência e vão junto, enfim, eu gosto muito quando isso acontece. Outra coisa que eu passei a ter, assim, um grande apreço pelas lembranças, pelas memórias, sabe? Porque aqui o nosso querido Kazuo Ishiguro vai mostrando pra gente, através das personagens, a aflição delas de não conseguir lembrar das coisas. E não porque tem, né, algum tipo de doença, enfim, mas de simplesmente não conseguir saber qual é a sua postura, qual é o seu sentimento, qual é a sua opinião sobre alguma coisa que já passou na sua vida, sabe? Que você não lembra. Às vezes a gente não lembra, né, das coisas como elas aconteceram exatamente, mas a gente lembra pelo menos de alguma sensação com relação a isso, né? Como eu falei, esse livro aqui eu li nas férias. Daqui a 10 anos eu não vou me lembrar com certeza das coisas que aconteceram nessas férias agora que eu passei, mas quando eu olhar para ele eu vou ter aquela sensação de férias, enfim. E as pessoas lembravam de algumas coisas e não sabiam como se posicionar diante daquilo. Elas não sabiam se aquilo tinha sido bom, se tinha sido ruim, se tinha sido indiferente, e isso dá um certo desespero na gente assim. Então que bom que a gente consegue ir criando isso, né? Outra coisa que ficou pra mim aqui muito pessoal foi dar valor tanto às lembranças boas quanto às lembranças ruins, porque afinal de contas tem uma parte aqui que o Axel e a Beatriz estão discutindo assim, se eles acabarem lembrando do passado e for alguma coisa que eles não gostam, como lidar com isso, e aí eles falam, não, mas isso é a vida, né, que a gente compartilhou junto, a vida que a gente levou foi a vida que a gente tem, então é muito importante que a gente não foque apenas em alguma coisa e também não tente cultivar apenas as lembranças boas e desprezar as lembranças e os momentos ruins, porque eles vão acontecer. Então é melhor a gente tentar buscar um todo assim, né, equilibrado de lembranças boas, lembranças ruins, e é nas lembranças ruins que a gente vai aprender também o nosso sentimento com relação às coisas, com relação à vida, com relação às pessoas. Então é bom a gente se recordar também das coisas que nos fizeram mal, né, muito mal. Até porque, como está aqui numa parte também do livro, que o Axel pede para Beatriz, né, para que se ela acabar lembrando de alguma coisa que ele fez de mal para ela, se algum dia eles viessem a lembrar, que pelo menos ela não se esquecesse daquele momento em que o sentimento um pelo outro era muito forte. E isso foi também uma coisa que ficou marcado para mim, é o sentimento desses dois velhinhos, do Axel e da Beatriz. É uma coisa tão pura, é uma coisa tão bonita, é uma coisa tão de pessoas que passaram a vida juntas e passaram por coisas difíceis, mesmo no caso deles aqui que não se lembram, mas eles sentem uma coisa muito boa um pelo outro. E como o próprio Neil Gaiman fala aqui sobre esse livro nessa edição, este livro não sai da cabeça, recusa-se a ir embora, força o leitor a voltar a ele e é excepcional. E é muito engraçado porque é um livro que fala sobre esquecimento e ele consegue não sair da nossa cabeça. Eu acho que é um pouco também que o Kazuo vai mostrar pra gente, né, que você acaba lembrando de coisas, mesmo que no inconsciente, muito mais profundamente, quando algo te marca profundamente, mesmo você não sabe como ele te marcou, mas fica. E esse livro aqui acabou ficando, viu? Às vezes eu tô pensando assim e eu lembro simplesmente da relação do Axel e da Beatriz, que é uma das coisas mais bonitas que eu li na literatura nos últimos tempos, assim. Bom, e agora eu vou começar aquele momento, né, de discussão com quem já leu. Então, se você ainda não leu O Gigante Enterrado e não quer levar nenhum spoiler, eu agradeço muito a sua presença aqui no canal. Obrigado por ter ficado aqui. A gente se encontra em outros vídeos e você pode curtir, pode compartilhar esse conteúdo aqui se você gostou, deixar o seu comentário. Então, até a próxima! E você que ficou ou quer ler e não se importa com spoiler, eu vou te dizer o seguinte. Quando eu terminei de ler esse livro aqui, meu namorado perguntou, e aí? E eu falei,
interessante. Aí ele falou, eu, hein, não vou ler então não, porque pra você ler um livro, você que é tão assim envolvido, efusivo com as coisas, falar que um livro é só interessante, eu acho que esse livro não foi bom não. Eu comecei a rir de um tanto, porque realmente, o livro quando me marca assim, eu saio, ai meu Deus, não sei o que, falo dele 300 semanas e tal. Apesar de eu ter gostado muito mesmo da relação do Axel e da Beatrice e das coisas que aconteceram aqui, não foi um livro que me agradou tanto assim, não sei porquê, eu não me arrependo de ter lido ele, mas como um amigo meu lá da internet comentou, parece que faltou alguma coisinha aqui, sabe? Eu tava muito esperando para saber o que era esse gigante, enfim, e quando eu descobri que o gigante enterrado seriam as grandes batalhas que ainda iam vir, enfim, depois que o bafo da Carrick acabou, né, porque era ela que roubava as lembranças das pessoas, que é a Dragoa, né, a Carrick, que o bafo dela que roubava a lembrança das pessoas por causa de um feitiço de Merlin, eu fiquei meio assim, eu fiquei com uma lembrança meio do Gigante Acordou, do Brasil de 2013, sabe, de luta, uma coisa assim, muito metafórico, e eu, como tava aqui, né, você tá falando de dragão existe, o ogro existe, ele me levou a crer que ia ser um gigante mesmo, enfim, que ia ter alguma lição e tal, e aí chegou aqui, nessa parte era metáfora, e aí eu falei, tá, legal, gostei muito do final, né, que teve o Axel e a Beatrice, enfim, mas enfim, alguma coisa não me pegou, mas eu acho que é porque eu não gosto muito desse tipo de narrativa, tanto que aqui tá falando, né, o The Guardian falou assim, uma mistura de Game of Thrones e a espada era a lei, e eu pensei, eu não gosto muito nenhum nem do outro, mas vamos lá, né, vamos tentar. Bom, não me arrependo de ter lido, né? Não foi uma coisa que me deu vontade de parar a leitura em nenhum momento, até porque o jeito que o Kazuo escreve, essa tradução aqui tá muito legal, tá muito gostosa assim de entender, mas acho que no final ficou faltando alguma coisa. Tem um outro ponto aqui que me atrapalhou, que me incomodou um pouco, que tem tantas coisas sendo narradas ao mesmo tempo, e do ponto de vista de, né, personagens diferentes, que eu tive sei lá, eu destoei temporalmente em uma parte. Então, algo que eu achei que já tinha passado semanas atrás foi tipo ontem. E eu não conseguia encaixar como que aquilo tudo tinha acontecido em um dia só, sendo que as pessoas tinham viajado tanto, dois velhinhos viajando, enfim, eu não consegui. Teve uma hora que eu tive um deslocamento temporal aqui nesse livro, mas talvez seja porque eu não estou muito acostumado com essas narrativas assim, né, de fantasia / épico, que eu ia falar. Não sei se é essa a melhor comparação. É uma coisa meio Senhor dos Anéis, eu não costumo ler, então eu não estou um pouco acostumado com essa coisa temporal desse tipo de narrativa, não. Mas, como eu falei, eu não me arrependo, tem muitas marcações aqui que eu gostei e, como eu disse, eu gostei também que esse livro fica na gente. Então, eu sugiro que você leia, que você tenha a sua própria opinião sobre O Gigante Enterrado, e eu quero realmente ir atrás de Não Me Abandone Jamais e Os Resíduos do Dia, porque as pessoas disseram que eu vou gostar muito. Então, se esse aqui eu achei interessante, né, eu estou muito animado para ver como é que vão ser os outros livros do Kazuo Ishiguro. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, comente aqui, deixe seu joinha, também compartilhe, e até um próximo vídeo então pra gente falar de outras leituras muito bacanas. Beijo! A gente vai falar sobre o Gigante Enterrado de Jesus! Uma leve engasgada. A gente vai falar hoje sobre o Gigante Enterrado, não o Kazuo Enterrado. É uma época em que já acabaram muitas das guerras entre bretões. É bretões, né? Bretões.